Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Guilherme, pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Rafar. E agora a gente vai estar com um estudo novo no nosso canal. Eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre o que é o Evangelho. É uma palavra tão comum, popular. Muitas vezes a gente ouve por aí Evangelho. A palavra Evangelho, a gente muitas vezes não sabe qual é o significado dessa palavra. Nós nos deparamos constantemente, sobre expressões como movimento evangélico, igreja evangélica e assim por diante. A primeira vez que eu me deparei com essa pergunta foi um tanto quanto constrangedora. Eu estava no acampamento e havia um grupo de jovens, eu creio que eram seminaristas ali do Palavra da Vida, e me fizeram essa pergunta, para mim. Selecionaram algumas pessoas do acampamento e eu tive o azar de cair, de ser escolhido por esses jovens, E fizeram essa pergunta para mim: o que é o Evangelho? Foi a primeira vez que eu parei para pensar realmente se eu sabia a definição do Evangelho ou não. Ainda pior, ainda eles estavam gravando ainda essa entrevista. Nem sei se passaram em algum lugar esse vídeo ou não. Espero que não. Mas foi a primeira vez que eu me deparei com essa pergunta. Será que eu sei a definição do Evangelho? E eu sei que eu fui completamente desastroso, na minha resposta. Eu não me lembro completamente tudo aquilo que eu respondi, mas foi algo, que Deus é amor, que Deus nos ama, alguma coisa do tipo assim. Eu lembro até que depois que acabou a entrevista, o pastor na minha igreja, eu olhei para ele, ele fez uma cara assim, acho que eu respondi coisa errada. Foi mais ou menos por aí, a minha primeira vez que eu me deparei com essa palavra Evangelho. E aí então eu comecei a perceber, realmente eu conheço o Evangelho. Eu não tinha dúvida da minha salvação, mas isso eu nunca tive dúvida de que foi Jesus Cristo quem realmente salvou a minha vida, que me transformou, que eu fui salvo pela graça, por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz, que não depende de mim, mas foi de Cristo. Mas foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra Evangelho. E por que eu quero fazer esse vídeo, esse estudo aqui sobre o Evangelho? Não vai ser todo esse vídeo falando sobre o Evangelho. Esse vídeo é apenas uma pequena introdução sobre o assunto, Mas por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a palavra Evangelho está muito desgastada por aí. Pessoas usam o termo Evangelho ou evangélico, sem saber ao menos o que significa essa expressão. Em segundo lugar, eu creio que o Evangelho, uma vez bem definido e sendo claro na nossa mente, isso vai facilitar também nas nossas próprias convicções do Evangelho, nos firmar ainda mais no Evangelho. Sabe aquela ideia que eu também cresci ouvindo essa expressão, Você precisa continuar crendo no Evangelho, ou você precisa pregar o Evangelho para si mesmo. Mas o que eu vou pregar para mim, necessariamente? Eu preciso saber o que é o Evangelho. Então, eu sabendo o Evangelho, eu posso me firmar mais ainda nas minhas convicções e continuar crescendo no Evangelho. Eu espero que essa expressão, crescer no Evangelho, pregar o Evangelho para você mesmo, não seja algo realmente muito abstrato, mas possa ser algo um pouco mais real e prático para a nossa vida. Então, por isso, precisamos definir o que é Evangelho. E também precisamos definir o Evangelho, porque isso vai moldar a nossa prática, a nossa pregação do Evangelho. Como nós vamos pregar algo que nós não sabemos o que nós estamos pregando? Por onde nós começamos a pregar o Evangelho? Como nós podemos abordar uma pessoa e de fato falar que pregamos o Evangelho para ela, se a gente nem tem noção do que é o Evangelho? Então é com base nisso, que eu queria fazer esse pequeno vídeo. Esse vídeo é uma pequena introdução sobre o assunto do que é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho, acima de tudo, ele é uma proclamação, literalmente. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Então é a proclamação de uma boa notícia. E ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, na Bíblia. E uma das vezes que eu gostaria de enfatizar aqui, trazer um texto para vocês aqui, é o texto que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11,
é o anúncio dos anjos aos pastores sobre o nascimento de Jesus. E olha só o que diz ali: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Repare aqui que o anjo, quando ele vai anunciar aos pastores, ele diz: não tenham medo, né? Eu trago para vocês boa nova de grande alegria. Essa palavra boa nova é literalmente a palavra evangelho. Então, a boa nova de grande alegria. O evangelho é uma boa notícia de grande alegria. E é uma boa notícia que foi espalhada, pregada, proclamada pelos anjos a todo o povo, né, do povo judeu ali na época, né? E olha só que interessante, a boa nova de grande alegria não é só uma definição, não é só um conceito, mas a boa nova de grande alegria, primeiro, é um fato histórico. Hoje, na cidade de Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, né? E não só, muito mais do que um evento também, o Evangelho também, além de muito mais do que uma definição e um conceito, né, quer dizer, e do que um fato histórico em si, Evangelho é uma pessoa de Jesus Cristo, né? Nós vamos ver isso mais para frente, né, nos nossos estudos aqui. Então, boa nova, literalmente, é uma proclamação, né? Um anúncio, uma boa notícia, literalmente significa isso. Mas, antes da gente trazer essa definição mais clara, um pouco do que é o Evangelho, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que não é o Evangelho. Bom, em primeiro lugar, o Evangelho, ele não é um conselho a ser seguido. Eu tenho um conselho para você, né, e eu tenho aqui uma mensagem, né? Seria muito bom se você seguisse, né, o Senhor Jesus Cristo. Não, o Evangelho não é um bom conselho a ser seguido. Não significa que ele não seja algo que não deva ser seguido, né? Mas a definição dele não é um conselho, um bom conselho que você deve seguir. O Evangelho também não é um anúncio, uma proclamação de que está tudo bem com a gente. Na verdade, é muito pelo contrário. O Evangelho, ele começa com as más notícias antes de apresentar as boas notícias. E as boas notícias, as más notícias, quer dizer, não é que está tudo bem com a gente, muito pelo contrário. Nós vamos ver que somos pecadores e a ira de Deus permanece sobre nós. Em terceiro lugar, o Evangelho não é um anúncio de que Deus é amor e que Jesus Cristo, ele quer ser o nosso amigo, né? Quantas vezes a gente já não ouve isso, né? Deus te ama, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, né? Jesus, ele te ama, ele quer ser seu amigo, né? Enfim, não que essas palavras, essas expressões sejam mentiras, né? Não sejam verdadeiras, mas ela não é a definição do Evangelho, né? E também o Evangelho não é um anúncio de que nós devemos viver a nossa vida corretamente. Aí beira quase o legalismo, né? Faça isso, não faça aquilo e você vai ser aceito por Deus, né? Você viver corretamente significa o Evangelho. De novo, não que essas expressões aqui, essas frases, elas estejam incorretas, né? Mas elas não são a definição do Evangelho. Gosto muito de um autor, né, chamado Timothy Keller, e no seu livro Igreja Centrada, onde ele trata um capítulo só sobre o Evangelho, ele vai falar o seguinte, que nós não podemos confundir o resultado do Evangelho com o próprio Evangelho. Todas essas verdades aqui são verdades de fato, né? Mas elas não são a definição do Evangelho. Essas expressões são resultado do Evangelho, tá bom? Então nós vamos trabalhar agora o que seria o Evangelho. Eu tenho aqui uma pequena definição, né? Uma definição particular minha, né? Do Evangelho, que é o seguinte: o Evangelho, então, é as boas notícias de que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos reconciliando com Deus, garantindo a vida eterna a todo aquele que nele crê. Então essa seria uma definição básica do Evangelho. E a gente vai trabalhar nos próximos vídeos em cima dessa definição e ampliando um pouco mais essa definição. O Evangelho não é tão simples assim,
que a gente possa definir numa linha, numa frase com poucas linhas, né? Mas isso seria um resumo do resumo. O Evangelho são as boas notícias, né, de que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e a obra de Cristo faz com que a gente seja reconciliado com Deus, e não só isso, mas nos garante também a vida eterna, não a todos, mas a todo aquele que crê no Evangelho, crê na mensagem de salvação. Então essa é a minha definição do Evangelho. Alguns conceitos aqui que a gente vai trabalhar de forma mais ampla nos próximos estudos, tá? Jesus Cristo, o pecado, o próprio Deus, né? A morte e ressurreição de Jesus, tá bom? A nossa resposta com fé a essa mensagem do Evangelho são conceitos que nós vamos trabalhar mais adiante. E a gente esboçando um pouco aqui como que vai ser os nossos estudos posteriores, né? Esse mesmo autor, do Timothy Keller, tem até um livro dele aqui, né? Igreja Centrada, esse livro aqui, né, do Timothy Keller, tá? Muito bom esse livro. Ele vai falar o seguinte também nesse capítulo sobre o Evangelho, que o Evangelho também ele tem capítulos, ele pode ser dividido em capítulos, e é o que a gente vai seguir aqui na nossa sequência de dos vídeos, dos nossos estudos aqui, tá bom? Então o primeiro capítulo, né, são perguntas, cada capítulo é uma pergunta, a gente vai tentar responder elas. Então o primeiro capítulo diz respeito a de onde nós viemos, tá bom? De onde nós viemos vai nos remeter ali às origens, né? Criação, né? Viemos de Deus, somos criados à imagem de Deus, né? Segundo capítulo do Evangelho, por que as coisas deram tão errado? E aí vai entrar o conceito do próprio pecado. Lembrando que no capítulo 1 ainda, né, de onde viemos, nós vamos falar sobre o homem, tá bom? Nós vamos falar sobre Deus, tá? Quem é esse Deus? Que é o Criador de todas as coisas, né? Então, o segundo capítulo, por que as coisas deram tão erradas? Quando a gente olha para o nosso mundo ao redor, a gente não vê um mundo tão bonito, né? Um mundo tão agradável, né? Todo dia tem más notícias, tem notícias de corrupção, assassinatos, morte, violência, né? Então, o que deu errado no mundo? É aqui que a gente vai trabalhar um pouco o conceito do pecado e do homem também como pecador. O terceiro capítulo do Evangelho, então, é quem vai restaurar todas essas coisas? Quem vai consertar esse mundo que está quebrado, né? E a resposta é a pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, e aquilo que ele fez por nós. Então não é só quem restaurará, mas como Jesus Cristo também vai restaurar, ou possibilita essa restauração ao mundo caído pelo pecado. Aqui vai entrar o conceito de Jesus, a pessoa dele, totalmente homem, totalmente Deus, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a morte e ressurreição de Jesus também, tá bom? Então, nos acompanhe. E o último capítulo, então, é como eu posso ser restaurado, né? Então, uma vez que Jesus veio e possibilitou essa restauração, então como que nós podemos agora, então, ser restaurados, né, completamente, né? Aqui vai entrar os conceitos de fé, de santificação também, tá joia? De graça, de misericórdia, enfim, né, todos os conceitos. Então é muito importante nós aprofundarmos cada vez mais no conhecimento do Evangelho, para primeiro nos firmarmos cada vez mais nas nossas convicções como crentes, né, crescermos em santidade, mas com a motivação correta agora, né, no Evangelho. Para isso nos moldar também, conhecendo mais o Evangelho, moldar a nossa evangelização, da forma como nós pregamos o Evangelho. Podemos falar com mais ousadia e com mais certeza, né, com convicção daquilo que realmente nós cremos e falamos, né? Então eu queria convidar você a nos acompanhar ao longo dessa série de estudos, tá bom? Sobre o que é o Evangelho, tá bom? Mas eu também gostaria de fazer mais um convite para você, de você se inscrever aqui no nosso canal, né, dar uma curtida no nosso vídeo e compartilhar com outras pessoas também, para que outras pessoas também possam conhecer sobre o Evangelho transformador de Jesus Cristo e também aprofundar. O foco da nossa igreja, desses estudos aqui, é disponibilizar aqui, tendo em vista aqui também a nossa região aqui, né, um verdadeiro estudo bíblico profundo, né, da Palavra de Deus, né? Então, acompanhe nosso canal e compartilhe com seus amigos, familiares, para que você possa se aprofundar cada vez mais no Evangelho de Cristo e
o Evangelho de Cristo possa transformar cada vez mais vidas. Amém? Grande abraço e fiquem com Deus.